Voltamos com o nosso programa Eclésia, estamos no último bloco, falaremos ainda sobre alguns outros livros e profetas, dos livros proféticos do Antigo Testamento. Esse é o tema do programa Eclésia de hoje. Lembrando que os livros proféticos do Antigo Testamento, como o assunto é um pouco extenso, a gente está passando um voo panorâmico sobre eles. Eu estou aprendendo muito aqui com o Padre Guido, que é doutor nesse assunto. Aliás, a especialidade do Padre Guido é justamente o Antigo Testamento, né? Nós estamos na praia dele. Mas na semana que vem a gente fala sobre o livro profético, o único livro profético do Novo Testamento. Já fica aqui o nosso anúncio para você divulgar para todo mundo. Faremos um programa sobre o livro do Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento. Muita gente tem dúvida do livro do Apocalipse, assunto do programa Eclésia da semana que vem. Olha, quero agradecer muitas participações. As pessoas estão ligando para participar do sorteio, já sortearemos ainda nesse bloco, então corre ligar que dá tempo, né? Sortearemos uma Bíblia, um exemplar de uma Bíblia. Nós temos muitas Bíblias aqui disponível para os nossos amigos que quiserem adquirir também. Essas Bíblias estão disponíveis para que todo mundo que quiser adquirir. Você liga aqui para a gente, você pode adquirir essa ou outros modelos de Bíblia, né, através do nosso shopping católico. Se você quiser presentear alguém, o mês de setembro é bom também, né? Ganhar uma Bíblia no mês da Bíblia não é uma má ideia, né? Agora, esse exemplar que está no seu vídeo, sortearemos para todo mundo que ligar para a gente, muitas participações. E quero agradecer também, falei aqui da necessidade dos nossos sócios, porque é uma necessidade real mesmo, né? A gente precisa do auxílio dos nossos sócios para manter a nossa emissora no ar. E algumas pessoas que se tornaram sócios aqui conosco durante a nossa conversa. Dá tempo, se você quiser se tornar sócio ainda, durante esse programa, ou qualquer horário, você pode ligar aqui para a gente também. Mas muito obrigado ao Davi Targino da Silva, de Jandaíra, Rondônia, Bruno Alexandre Moreira Barbosa, de Arco Verde, Pernambuco, Marinalva Aparecida da Silva, de São Paulo, Maria Zuleide Gomes. Aliás, você vê que a gente recebe gente do Brasil inteiro mesmo, as participações chegam aqui de todos os estados. E agora achei interessante essas duas queridas que acabaram, essas duas senhoras que acabaram de ficar sócia aqui conosco, que o pessoal me avisou aqui, os nossos atendentes, que uma ficou sócia e ligou para a amiga para indicar também para ficar sócia. Achei bonito, muito obrigado, viu? Que é a Maria Zuleide Gomes Barbosa, de Aurora do Pará, do estado do Pará, e também a Antônia Maria da Silva Chaves, de Aurora do Pará. Duas amigas que conversaram, vamos ficar sócios, vamos ajudar a Rede Século XXI a manter esse tipo de evangelização no ar? Então Deus lhe pague, porque realmente através de vocês que patrocinam então a nossa obra, que é possível esse e todos os nossos programas aqui da Rede Século XXI, que a gente possa manter o nosso trabalho no ar, né? Muitíssimo obrigado, Deus lhe pague, viu? Padre Guido, vamos continuar aqui. Só faz um favor, Padre Guido, repete pra gente todos os profetas, os maiores e os menores, para ficar bem claro. Ok, gente, os profetas maiores do Antigo Testamento são Isaías, Jeremias, livro das Lamentações, Baruch, Daniel e Ezequiel. Esses são os maiores. Maiores, tá. Exato. Depois temos 12 profetas menores. Menores porque escreveram menos, né? Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Obrigado por lembrar, Padre Guido. Vamos continuar, então, falando um pouquinho sobre esses profetas. Vamos falar um pouquinho de Baruch. Sim. Aliás, Baruch é um profeta que a gente não vê nenhum dos nossos queridos irmãos protestantes falando sobre Baruch. Por quê, Padre Guido? É um livro chamado deuterocanônico, isto é, que foi anexado à Bíblia num segundo momento. Certo? Foi, inclusive, entrou definitivamente na Bíblia com o Concílio de Trento, no ano 1545. Que foi a última oportunidade que a Igreja definiu o cânon bíblico completo. E por isso os deuterocanônicos ficaram aprovados de vez através do Concílio de Trento, né, Padre? Perfeito, né? E, portanto, este livro, para os nossos amigos protestantes, não existe, foi tirado. É um daqueles livros que eles retiraram, né? Sim, do profeta Baruch. Tiraram 7 livros, todos os 7 do Antigo Testamento. Certo. O livro de Tobias, o livro de Judite, os 2 livros dos Macabeus, o livro de Baruch, o livro da Sabedoria e o livro do Eclesiástico, como nós já vimos no programa passado, né? É verdade. O livro Sapiensais, 7. E agora, porém, podemos também dar uma bela notícia, né? Mesmo que já se passaram uns 500 anos do Concílio de Trento, várias edições de Bíblias protestantes estão colocando no índice, na parte final da Bíblia, os 7 livros
que eles tiraram, por conhecimento e por cultura, né? Antes tarde do que nunca. Já Nunca, um grande né? passo e parabéns, né? Tomara que um dia possam colocá-lo no seu devido lugar. Agora, falando do profeta Baruque, Sim. ele era secretário de Jeremias? Sim, exato, ele era secretário de Jeremias e escreveu este livro de 6 capítulos com uma finalidade específica, Diácono Eric, né? Isto é, não duvidar do perdão de Deus, mesmo diante do nosso pecado, digamos assim, numa medida fora do comum. Certo. Quer dizer, mesmo por pecados que aparentemente parece que não tem perdão, a misericórdia de Deus pode alcançar, é isso? Exato. E é interessante esta colocação para entender depois a linguagem que centenas de anos depois faria o mesmo Jesus. Jesus muitas vezes falou da necessidade do arrependimento para pedir a misericórdia de Deus, né? Para cancelar o peso do pecado. Mas não esqueçamos uma expressão específica de Jesus a respeito disso, que qualquer forma de pecado será perdoado, quando Deus nota nossa boa vontade, né? Menos um. O pecado contra o Espírito Santo. Então, aproveita e explica para a gente o que significa essa expressão. Isto é, o pecado contra o Espírito Santo significa colocar um limite à misericórdia de Deus. Caso prático, vem uma pessoa confessar-se e me diz: Padre, o pecado que eu fiz foi tão grave que nem Deus pode perdoar. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Porque você está colocando um limite à misericórdia de Deus, que, pelo contrário, não tem limites. Por isso, meus amigos, saibamos entender muito bem esta aula que Jesus nos dá com o seu magistério e também estas passagens bíblicas. Olha, estamos 700 anos antes de Cristo e o Baruque já fala, gente, não fique duvidando da misericórdia de Deus. Olha, acabamos de passar um ano inteiro do jubileu extraordinário da misericórdia, né? Portanto, não tenhamos medo de pedir perdão a Deus, Ele nos vai acolher. Interessante. Padre Guido, uma palavrinha sobre Ezequiel. Ezequiel, né? Olha, Ezequiel escreve um livro de 48 capítulos, sim, onde ele apresenta, de uma maneira, usaríamos hoje a palavra virtual, o que vai acontecer quando o povo volta do exílio para novamente morar lá em Jerusalém. Certo. Exato. Então, em primeiro lugar, diz: olha, gente, deve ser uma vida nova. Vocês pagaram muito caro pelo vosso erro. E a vida nova, o entusiasmo, o renovado fervor, como diria hoje também o Papa Santo João Paulo II, vida nova significa o propósito firme de iniciar mesmo uma página diferente da vida. E para mostrar isso, veja só a beleza desta profecia, o Ezequiel, o que ele faz? Vê como uma visão um monte cheio de ossos humanos, amontoados aí, sem vida, naturalmente. E de repente um barulho, todos os ossos começam a se mexer, um vai à procura de outra peça, né? E compõe novamente o corpo humano para dizer a nova vida. Né, para manifestar claramente como deve ser a novidade de um comportamento, não mais baseado no erro que leva para a morte, mas como uma ressurreição. E mais uma coisa interessante em Ezequiel, no primeiro capítulo, pode conferir, há uma visão que ele tem nas nuvens. De repente, as nuvens formam como desenhos, e esses desenhos são os símbolos dos 4 evangelistas. Isso é muito interessante, Padre Guido. Isso pode ser considerado uma pré-figuração desses evangelistas? Sim, não pode. Na verdade, uma pré-figuração da palavra de Deus anunciada por Jesus
naturalmente, para poder ser seguida e colocada em prática. As nuvens formam o desenho, né, de um anjo, símbolo de Mateus. Desculpa, só para ficar bem claro, que capítulo que está isso? Primeiro. No primeiro capítulo. Primeiro capítulo. Quais são os símbolos, então, que o senhor ia dizer? Bom, o símbolo do anjo, que é exatamente o símbolo do Evangelho de Mateus. Certo. Depois temos um leão, que é o símbolo do Evangelho de Marcos. Um touro, que é o símbolo do Evangelho de Lucas. E uma águia, que é o símbolo do Evangelho de João. Interessante. Tudo isso se encontra já no primeiro capítulo do profeta Ezequiel. Que rico, né? Muito rico isso. Muito né? rico, sim. Padre Guido, bom, vamos aproveitar o tempo ao máximo aqui, né? Vamos já passar para Daniel. O que o senhor tem a nos dizer sobre o profeta Daniel? Daniel escreve um livro de 14 capítulos. Adianto já que algumas páginas estão escritas de uma forma apocalíptica, que será o tema do nosso próximo programa. Mas a finalidade de Daniel é dizer qual é a dinâmica de Deus. Deus usa a pessoa mais fraca para confundir os poderosos. Certo. Nestes 14 capítulos temos várias passagens, né, deste profeta Daniel, que com a sua sabedoria, com a sua profunda humildade, consegue solucionar inúmeros problemas sociais da sua época. Poderíamos também dizer, padre, mas estes problemas, etc., ou como está escrito neste livro, bate 100% com uma história verdadeira? Não. É também uma linguagem altamente teológica. Certo. O significado, né, de Deus é que sempre usa a parte mais fraca, foi e será sempre assim, né, para poder manifestar o seu grande poder. É uma linguagem, vamos dizer assim, figurada ou... enfim, para não necessariamente, como o senhor disse, não é um livro histórico, mas é um livro de conteúdo teológico na qual a gente não deve levar ao pé da letra. É isso. Por isso que a gente tem que ter a igreja para ter a interpretação correta, né, Padre Guido? Exato. Só queria dizer aqui que a dona Zeide Monteiro Miguel estava ansiosa para que o senhor falasse sobre o profeta Daniel. A Zeide Monteiro Miguel, a nossa vizinha aqui de Campinas. Ouviu, dona Zeide? O Padre Guido já explicou para a gente sobre o profeta Daniel. Deveríamos falar muito mais de Daniel, né? Quem sabe em outra oportunidade vamos fazer um programa só sobre ele ou um outro profeta. Agora, outras dúvidas aqui dos nossos amigos telespectadores. Sim. Por exemplo, a Denise Aparecida Rodrigues de Várzea Paulista está dizendo assim, ó, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, ele é considerado profeta menor ou não? Moisés está nessa lista, Padre Guido? Não, Moisés não faz uma lista à parte, digamos certo. Assim, né? Moisés, sim, é autor não somente do livro do Gênesis, mas do Pentateuco. Isto é, dos primeiros 5 livros que formam o Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo. É a assinatura de Moisés é aquela que mais bate com a realidade. Certo. Agora, lá não se trata de profecia. Claro que foi um grande profeta, né? Faltaria só isso, né? Para dar um grande destaque. Mas a Bíblia, quando foi estruturada pelo magistério da Igreja, fizeram questão, os bispos da época, de dedicar exatamente toda uma seção da certo. Bíblia Antiga aos grandes profetas. Uma palavrinha também aqui, a nossa telespectadora Dileta Bolzan, de Roca Salles, Rio Grande do Sul. Bom, primeiro para ela entender um pouco a questão do tempo, né? Esses profetas, mais ou menos de quanto tempo a quanto tempo o senhor saberia especificar do mais antigo ao mais recente desses profetas? Sim, podemos dizer a partir dos 700 anos antes de Cristo, certo? Até o ano 50, 55. Próximo já da 55 antes de Cristo, próximo já a Jesus. E em relação à inspiração desses profetas, todos eles receberam essa inspiração de que maneira? Tem como entender isso? Sim, nós falamos inclusive 2 programas atrás a respeito disso. O grande tema da Bíblia é a palavra revelação e inspiração. A revelação é o processo através do qual Deus manifesta, revela um seu projeto, um seu pensamento a uma criatura humana.
E inspiração é o fenômeno da pessoa humana que recebe o pensamento de Deus e o transmite através da cultura da sua época. Certo. Por isso, a linguagem bíblica é ampla, muito ampla, porque se trata, cronologicamente falando, de 1850 anos de história. Interessante. Rapidamente quero agradecer aqui Dona Maria José Ferreira de Franca, de Bom Conselho, Pernambuco, que acabou de se tornar sócia aqui conosco. Silvia Moreira da Silva Pereira, de Gabriel Monteiro, também se tornou sócia. E Lucirene de Faria, de Governador Valadares, Minas Gerais. São as pessoas que também entenderam aqui o nosso apelo. Muito obrigado também que se tornaram sócio aqui conosco. Padre Guido, Sim. Uma palavrinha sobre a profecia de Jonas. É uma daquelas linguagens alegóricas também, a profecia de Jonas? Sim, ou mais que alegórica, teológica, né? Certo. Jonas escreve uma profecia de 4 capítulos, podem olhar na Bíblia, são 4 ou 5 páginas, mas altamente teológicas, né? Aí sim, é como um paralelismo, porque Jonas chega a dizer que a um certo ponto ele é jogado no mar, aparece um cetáceo, uma baleia, que engole Jonas, e 3 dias depois o vomita vivo ainda na praia. Uma imagem do que iria acontecer um dia, né, na história sagrada da paixão, da morte de Jesus, da sepultura e da ressurreição no 3º dia. Uma prefiguração de Cristo. Na prefiguração, exato. E Miqueias, Padre Guido? Miqueias também é famoso, minha gente, faltam só 3 meses para o Natal, mas ele, 700 anos antes de Jesus, profetizou que Jesus nasceria em Belém. Escreveu na sua profecia uma frase mais ou menos assim: "E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre as cidades de Judá, porque dentro de ti, nesta cidade, irá nascer o Salvador do mundo." Grande Miqueias. Sim. Malaquias, só tem uma palavrinha sobre Malaquias para a gente, Padre Sim, Guido? Malaquias convida em 3 capítulos o povo a renovar a profissão de fé. Por quê? Para não cair na triste experiência do passado. Isto é, ele é uma pessoa que diz: gente, depois que nós voltamos do exílio, é agora. Não vamos só arregaçar as mangas para reconstruir a cidade, mas vamos fazer de tudo para não voltar ao mesmo estilo de vida longe de Deus. Vamos aprender. Por isso ele exorta a fazer constantemente a profissão da fé. Interessante, Padre Guido. Sim, Padre um Guido, mestre. É um mestre, é verdade, sim. você tem razão. Olha, Padre Guido, o senhor é especialista em Bíblia. Eu gosto muito de fazer programas de Bíblia com o senhor, porque o senhor domina tanto o assunto, dá gosto de ver, a gente aprende muito. Eu sou um aprendiz privilegiado aqui, que está ao lado do senhor. O senhor teria uma recomendação aos nossos amigos telespectadores de uma maneira correta de se aprofundar nesses estudos? Se existe um cronograma, enfim, de que maneira o senhor aconselharia nossos telespectadores para ter um contato um pouco mais profundo com esse tipo de texto, especialmente do Antigo Testamento? Certo, Diácono Eric. Em primeiro lugar, gente, não vou nem perguntar porque a Bíblia não falta na casa de ninguém. Mas vamos fazer deste livro, digamos assim, não somente o best-seller, como dizem os ingleses, o livro mais vendido e mais traduzido, mas o livro mais lido. Sobretudo neste mês dedicado à Bíblia, tenhamos um espaço na nossa casa. Vamos abrir este livro diariamente, uma passagem, não custa nada acompanhar ou do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, conhecer um pouco mais até a pessoa de Jesus, a dinâmica do seu ensinamento. Vamos fazer de tudo, minha gente, para conhecer. Diante de qualquer dificuldade que existe, são muitas, vamos procurar também quem nos pode ajudar. Não sintamos medo nem vergonha de telefonar para o padre da nossa paróquia diante de algumas dificuldades. Fique tranquilo que o padre nos orienta para que possamos ter plena e total satisfação do conhecimento e do amor que devemos ter para a Bíblia. Padre Guido, eu imagino que muitas pessoas procuram o senhor. Primeiro, que o senhor faz belíssimas catequeses aqui na TV, o senhor tem um trabalho tão interessante, já trabalhou em tantas coisas lindas na igreja, até trabalhando em processo de canonização de 5 candidatos aos altares. E chegaram lá. E chegaram lá, processo de 5 processos de canonização que o senhor trabalhou, entre tantas coisas. Agora, a Bíblia, eu imagino que as pessoas perguntam sempre para o senhor, né? Me tira uma dúvida aqui. Sim, olha, Diácono, muitas pessoas mesmo. Inclusive, também estou dando várias palestras para cá e para lá, e faço questão que todos se sintam um grande amor para a palavra de Deus. Muito bem.
por e-mail durante a semana, assuntos que não dá tempo de responder aqui, o Padre Guido dá um jeitinho de responder pelo nosso e-mail eclesia@rs21.com.br sobre esse assunto ou outros também que não tem relação com esse tema. Manda que o Padre Guido responde por e-mail. Dá tempo para o senhor nos dar a bênção para encerrar o programa, Padre Guido? A bênção para todos, de maneira especial para as irmãs concepcionistas franciscanas de Piratininga, que estão todas ligadas, toda a comunidade religiosa assistindo os nossos programas. Que legal, Padre Guido. A família de Dona Ladi e Adalberto Gambolonga de Criciúma, também o meu grande abraço. Para todos vocês, prezados amigos telespectadores, olha, semana que vem o livro, não vou dizer o mais difícil, mas talvez não tenha medo, porém, assista porque é importante conhecer o último livro da Bíblia, que é o livro profético do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Para todos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Guido. Talvez, não sei se o mais difícil, mas o mais distorcido, com certeza. Né? É o menos lido também. Menos lido. Semana que vem, então, falaremos sobre o livro do Apocalipse. Aqui você não pode perder o Eclésia da semana que vem. Vamos fazer aqui o sorteio conforme prometido. Está aqui as participações de todo mundo que ligou aqui para a gente durante o programa. Se eu sortear alguém vai receber na sua casa uma Bíblia, um exemplar da Bíblia. Quem vai levar é o José Custódio Ribeiro, de Campinas, aqui pertinho. O José Custódio Ribeiro vai receber uma Bíblia na sua casa. Você pode ligar para cá, hein, gente? Se você quiser comprar também, liga para cá que não tem problema, você pode adquirir essa Bíblia. Assista os nossos programas lá no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/Eclésia. Todos os nossos programas estão disponíveis lá para você assistir. Curtam nossa página no Facebook, Programa Eclésia, lá no Facebook, para você ficar por dentro do que a gente divulga, de programas antigos, que a gente sempre relembra um trechinho lá, enfim. Acompanhe a gente também através das redes sociais, muita coisa interessante para vocês lá também, através da internet, para que o nosso trabalho continue também lá na internet, viu? Uma boa semana para todos vocês. A gente se encontra semana que vem, então, para mais um estudo bíblico. Até lá. Tchau, tchau.